Salve, salve, internauta da Top News. Veja quem partiu. Pois é, minha gente amiga, infelizmente essa notícia aí muito triste. Faleceu Ademir Gonçalves, ex-quarto zagueiro do Corinthians, em 1977, minha gente amiga. Vítima de um mal súbito, ocorrido por volta das 22 horas da última sexta-feira, dia 22. Faleceu minha gente amiga Ademir Gonçalves, que foi quarto zagueiro do Corinthians entre 1972 e 1978, sendo titular da defesa corintiana na histórica final do título paulista, diante da Ponte Preta. Ele estava com 75 aninhos, minha gente amiga. Eu tive a felicidade de nascer nesse dia e, coincidentemente, é o Dia da Bandeira, o nosso símbolo, vamos dizer assim, acho que é o símbolo maior da nossa pátria, né? De 68 a 72, Ademir? Eu não entendi bem a pergunta. Você certamente pegou o Barão de Serra Negra, mas de novo. Mas eu cheguei a jogar também, mesmo em 68, quando Sim. eu fui para lá. Ainda o 15 jogava algumas partidas. Sim, no Roberto Gomes Pedrosa. Lá na Panela Pressão. Exatamente. Na Panela Pressão. E eu já conhecia aquele estádio, por ser de família corintiana, e era corintiano, e era o lugar mais perto de se ver o Corinthians jogar. Então, Sim. constantemente eu ia para Piracicaba assistir jogos do Corinthians, que virava e mexia. E dada a época, quase 20 anos de Paulistão, o 15 já tinha, a essa época, você certamente viu muitos jogos do Corinthians em Piracicaba, como viu de outras grandes equipes também. Eu lembro do tempo de Biguá, Nilo, Fernandes, Cardinale. Amauri, só que essa época eu era bem garotinho. Sim. Eu ia para ver o jogo só, né? Não fazia parte. Mas conhecia o pequeno Roberto Gomes Pedrosa. Naquele quadrilátero famoso lá de Piracicaba, Rua Governador Pedro Toledo, Rua Regente Feijó, Rua Santo Antônio e Rua Monsenhor Francisco Rosa. Bom, Ademir Gonçalves tem realmente uma passagem extraordinária, está marcado na história do Esporte Clube 1590 de Piracicaba. Afinal de contas, 5 anos jogando pelo 15, com equipes memoráveis, um público fantástico. Você certamente tem grandes lembranças, né, Ademir Gonçalves, do 15 de novembro de Piracicaba, enfrentando os principais clubes de São Paulo e do Brasil à época. Inclusive, eu vou abrir um precedente aqui. Sim. E vou contar para você e para os nossos ouvintes que eu tive uma tarefa na época do 15, e isso aí foi benéfico para mim. Sim. Me ajudou a levar para um clube maior, Sim. No caso o Corinthians, que o nosso treinador era o Gatão. Gatão. Famoso Gatão. Famoso. E eu era quarto zagueiro do 15. Só que quando jogávamos contra os 4 grandes, Sim. Os 5 grandes, né? Porque a portuguesa na época tinha um time imbatível também. Então, na época, o treinador era o Gatão. Sim, Ademir, sim. Famoso Gatão. E ele passava uma tarefa para mim, que era zagueiro, quarto zagueiro, e eu passava a jogar de volante. Mas era um volante só para marcar um determinado jogador do adversário. E olha só a lista de jogadores. Tá. Corinthians era Rivelino. Palmeiras, Ademir da Guia. São Paulo, Pedro Rocha. Santos, Pelé. E Português era o Ivair, o Príncipe. Precisa falar alguma coisa? Então, era uma tarefa muito difícil, né? Mas isso aí me deu força, né? Mas você jogou com os maiores jogadores também do futebol brasileiro, Ademir. Exatamente. Eu comecei a ser muito observado e por isso que surgiu a oportunidade da transferência para o Corinthians. E você foi bem. Tem uma matéria que a gente pôde acompanhar, que você foi entrevistado por todos. Realmente o Rivelino, ele tentou de tudo, né? Até conversar e ao final da partida ficou até um pouco irritado por não ter desempenhado aquilo que ele pretendia em Piracicaba, já que foi anulado naquela partida pelo grande quarto zagueiro Ademir Gonçalves. Foi isso que ocorreu e despertou também a atenção do Corinthians para o seu ingresso no Timão. Foi isso? E ele inclusive, ele quis negociar comigo durante o jogo. Eu nunca me esqueço disso.
Ele falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, pô, o que é sua, o que é minha. Aí eu respondi para ele, falei, não, o que é minha, o que é sua, eu vou dividir com você, sabe? Ele não gostou muito, ficou bravo, ele era meio ranzinza e eu era pior ainda. Tá. Então ficou um negócio meio... Mas por incrível que pareça, quando eu cheguei no Corinthians, a pessoa que mais me ajudou foi exatamente o Rivelino.